buenas noites a todos, a todas, aos colegas professores, às colegas professoras que estão aí com vocês nas escolas, o pessoal que assiste aula pelo IPTV e o pessoal que assiste aula pelo YouTube. Eu sou o professor Ulisses Félix, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Será que dá para ver o pessoal do IPTV? Será que... para eu falar o nome dos polos... Pronto, por enquanto, pessoal de Palmeira, os outros vão chegando. Tem uma galera que chega só para assistir essa aula, né? Então, pessoal, essa é a nossa última aula desse semestre. Porque a partir da próxima quarta-feira, o canal Educação entra de férias, né? A gente vai ter aula ao vivo até terça-feira. Então, na quarta-feira... os professores aqui estão de férias, ainda vai ter um pessoal por aqui, e eu acho que é quando vocês começam a fazer as provas bimestrais de vocês, né? Nós preparamos umas provas bimestrais, e hoje a gente vai fazer uma revisão para essa prova bimestral. Só lembrando um detalhe, nós temos duas aulas, na verdade, né? Nossa carga horária são duas aulas, que é essa aula ao vivo, e quando termina... para vocês, eu continuo aqui gravando uma aula, né? Então, uma revisão continua nessa segunda aula. Outro detalhe, eu dei aula hoje de manhã, né? Para o segundo ano da manhã, né? Essa aula também foi transmitida pelo YouTube. Então, fiz a revisão. É o mesmo conteúdo. Fiz revisão para o segundo ano da manhã hoje. Então, você tem duas opções. Ver a aula que vai ser gravada agora, em outro momento, quando postarem, ou achar no YouTube o link com a aula do segundo ano hoje de manhã, tá? Mas procurei fazer nessa primeira parte da aula um compacto bacana do conteúdo, mas, repito, ele continua na aula gravada, tá? Então, se você vai fazer a prova daqui, né, a prova que a gente elaborou, não deixe de ver a aula gravada também. Vamos lá? Aqui eu começo com o roteiro. Cai nessa prova interpretação de texto. No final desse material, nós temos 3 textos que vão ajudar vocês na hora da prova. Então, caso a gente não consiga ver os 3 textos, vai estar aqui nesse material. Eu passo ele aqui para vocês, né? Para vocês fazerem print ou fazer foto, né? Cai nessa prova, o conteúdo é esse: advérbios, pretérito imperfeito do indicativo, acentuação, futuro perfeito e futuro imperfeito, tá? Para essa prova bimestral, a gente tem interpretação, a gente tem advérbios, né? A acentuação e os futuros, que foi os assuntos que eu trabalhei por último. A prova tem 10 questões, geralmente eu divido metade interpretação, metade gramática. O pretérito imperfeito provavelmente tenha ficado para a prova de recuperação, porque eu também fiz uma prova de recuperação. E, óbvio, né? Tá uma prova tranquila, tá uma prova boa de fazer, mas é importante dar uma revisada na parte gramatical para fazer uma boa prova. Eu vou começar falando do futuro imperfeito, que também pode ser chamado de futuro simples, tá? O futuro imperfeito, ele é chamado de imperfeito porque ele dá a ideia de uma ação que ainda vai ser realizada, como no português, né? Em espanhol se fala, trabajaré por la mañana, viajaremos por la noche, ella comprará una casa, ele tendrá muito tempo. Eu estou falando de uma ação que ainda vai acontecer. Por isso que ele é chamado de futuro imperfeito. É o que eu falo aqui nesse texto, tá? Eu não vou ficar lendo muito, eu vou destacando aqui, que é para a gente também ganhar tempo, tá? Então, o futuro imperfeito, a gente fala de uma ação, um fato, um hecho, que vai ocorrer no futuro, né? Se fala de um fato que vai ocorrer no futuro. Exemplo. Olha o meu exemplo aqui. Chegaremos tarde a la clase de espanhol.
Esse é o futuro imperfeito, ou futuro simples. Eu estou chamando ele de imperfeito, então vou ficar chamando de imperfeito, tá? Lá, aqui nas questões, na prova, eu chamei de imperfeito. E entenda, por que é chamado de imperfeito? Porque eu estou falando de uma ação que ainda vai acontecer. Um fato que vai acontecer. Por isso que é imperfeito. E é muito simples a conjugação desse verbo. Basta a gente acrescentar, añadir quer dizer acrescentar, as terminações ao infinitivo. Como você vai ver no segundo slide, ó. Tá vendo aqui o verbo cantar, que é um verbo terminado em AR, eu não mexo. Beber, que é um verbo terminado em ER, e partir, que é um verbo terminado em IR. Eu não vou mexer aqui no verbo. Vou pegar ele no infinitivo e acrescentar essa terminação aqui de vermelho, que eu chamo de desinência. É ela quem concorda com o sujeito. Então, ó, se for primeira pessoa, yo cantaré, tu cantarás, él, ella, usted cantará. Nosotros cantaremos, vosotros cantaréis, ellos, ellas e ustedes cantarán. Não parece com o português? Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos. Não parece muito? E olhem, as mesmas desinências servem para conjugar verbo terminado em ER e para verbo terminado em IR. Olha que beleza. São as mesmas partículas. Beber, beberê, beberás, beberá, beberemos, bebereis, beberán. Se for partir, yo partiré, tu partirás, ele partirá. Nosotros partiremos, vosotros partireis e ellos partirán. São as mesmas desinências. Assim que sabendo dessa desinência, eu consigo fazer a conjugação de qualquer verbo no futuro imperfeito. Tá? Então, bora para frente. Aqui eu apresento alguns verbos irregulares. O que faz o verbo ser irregular é a alteração que ele sofre no radical. Não vai ficar no infinitivo. Por quê? Porque são verbos irregulares. Então, ó, no caso do verbo poder, a raiz irregular é essa, P-O-D-R. E ela vai ser a mesma para todo mundo, ó. Tá vendo? Mesma raiz. Até o R, né? A desinência, que é essa partículazinha que concorda com o sujeito, é a mesma dos verbos regulares, ó. E, as, a, emos, eis, an. Olha como é a mesma coisa. E, as, a, emos, eis, an. Então, o verbo poder, eu podré, tu podrás, ele podrá, podremos, podreis, podrão. E o verbo a ser, terminado em R, né? HR é o radical. Fica are, arás, ará, aremos, areis, arão. O verbo decir, que significa dizer, ó a raiz irregular. Dirê, dirás, dirá, diremos, direis, dirão. O verbo saber, ó a raiz irregular. Sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabreis, sabrão. A desinência é a mesma, ó. O que muda é o radical, né? Do verbo, porque é irregular. Tem aqui o verbo haver, que também é irregular. Esse verbo haver, ele vai servir para eu construir o pretérito perfeito, o futuro perfeito. Vai servir para eu construir o futuro perfeito, que é o assunto que a gente vai ver na sequência. Então, olha a conjugação dele. Yo habré, tu habrás, él habrá. Nosotros habremos, vosotros habréis, ellos habrán. O verbo tener, que é o verbo ter, ao radical. Tendré, tendrás, tendrá. Tendremos, tendreis, tendrão. O verbo poner, que é pôr, colocar, ó. Pondré, pondrás, pondrá. Pondremos, pondreis, pondrão. E o verbo querer, ao radical irregular. Querer, querrás, querrá. Queremos, querreis, querrão. Obviamente que a gente não tem como cobrar tudo isso numa questão só, né? As questões, elas vão ser de marcar.
Mas antes de ir para as questões de marcar, a gente vai fazer essa primeira questão, que é uma questão subjetiva. Vou fazer ela junto com vocês, e aí a de marcar eu deixo vocês tentarem. Aqui diz assim, completa as frases com o verbo que está entre parênteses, conjugando em futuro, né? Conjugado em futuro imperfeito de indicativo. El viernes, sexta-feira, iré al cine con Carlos. Tu te sorprenderás con lo que hice. Tus padres estarão chegando. E pronto, que quer dizer logo, né, em breve, vendré a buscar-te. Vou para a questão de marcar. Esse verbo aqui, essas questões de marcar, elas são no estilo da questão que a gente cobrou na prova. Então, ó, las chicas no poder, esse verbo, ele é irregular. Vamos tentar? Ó, las chicas é plural. Las chicas, as garotas, as meninas, no. Marco para vocês 1 minuto. Keila, muito bem, excelente, muito bem. Ó, las chicas no podrán, né? Vai no plural para concordar com las chicas. A gente fala não poderão, né? Em espanhol, no podrán. A terceira pessoa termina com N, né? No podrán. Las chicas no podrán salir de casa esta noite. Deixa eu ver se eu animei. Animei. Tá aqui, letra C. Segunda questão, letra C. Olha aí. Se acerta aqui, acerta lá na prova. Mesma coisa, futuro imperfeito, né? Repare que aqui agora é terceira pessoa do singular. Ele. Vou marcar também 1 minutinho, tá? 1 minuto para vocês.
Ah, então, o que é que a gente coloca para responder aqui? É ele, né? Ele. Ó, aonde você vê forma verbal com M no final, tá errado. Em espanhol não tem verbo com M, não tem palavra com M no final, né? Na letra C, se reunieran, não vai ser, porque aqui é singular, né? Então, a gente vai fazendo por eliminação. A gente vai descartando, né? A gente vai descartando. Repare que aqui o sujeito é diferente. Aqui é ele. Ele é terceira pessoa. É o ele do espanhol. Então, o verbo vai no singular. Ele se reunirá. Ele se reunirá com seus amigos para uma copa. Não é parecido com o português? O ele não é ele? Ele se reunirá. Não é? É a mesma coisa. O futuro imperfeito parece muito com o português. Ele se reunirá com seus amigos para umas copas. Para umas copas para tomar uns vinhos. Tá? Beleza? Muito bem, Alessandra. Pessoal de Palmeira participando da revisão. Ótimo, pessoal. Excelente. Quem participa merece qualitativo, né? Não é? Então, vosotros. Aqui também eu vou usar pronome reflexivo, tá? Porque o verbo é reflexivo. Vosotros é o vós do espanhol, tá? Vosotros é o vós do espanhol. Pronome reflexivo em espanhol é assim, ó. Yo, me, tu, te, ele, ella, usted, se. Por isso que aqui apareceu o se, ó. Ele se reunirá. Pronome aqui concordando com ele, né? Pronome reflexivo. Nosotros, nos. Aí, pro vosotros, o pronome é os. Na terceira pessoa, ellos, ellas e ustedes, volta a CC novamente. Vamos tentar esse aqui? Marco também 1 minuto. Ok, muito bem, ô Cristina. Vosotros os casareis, ó. Vosotros os casareis. Muy bien. El próximo mês, né? Vosotros os casareis el próximo mês. Letra A. Certíssimo, tá? Não pode ser a letra B, porque ó, nos é pronome para nós outros. Nós outros nos casaremos. Aqui é vosotros, com V. O vosotros é o vós do espanhol. Em espanhol é yo, tu, ele, ella, usted. Nosotros, que é o nós. Aí depois vem o vosotros, que é o vós do espanhol, tá? Então, no futuro imperfeito, os casareis na letra A. E agora eu vou falar do futuro perfeito. Outro conteúdo também que a gente trabalhou, né, nos últimos conteúdos. Esses conteúdos eles ficaram na aula gravada. Tem sempre uma aula gravada, pessoal.
E aí, nesse aula gravada, eu vou trabalhando conteúdo, né? Ah, ele é chamado de futuro perfeito porque a pessoa dá como certo aquela ação. Semana que vem, na quarta-feira, né, eu já estarei, né, de férias, por exemplo, né? Eu dou como certo, já estarei de férias, mas é só na semana que vem, na quarta-feira, ainda não estou. Então, esse futuro aqui que a gente chama de perfeito, ele usa dois verbos. O verbo haver, que é o verbo auxiliar, ele quem concorda com o sujeito, e o verbo principal no particípio. Esse futuro é chamado de perfeito porque se dá como certa a ação, embora a ação ainda vai ocorrer, Ele diz assim, ó, serve para falar de fatos que ainda, quer dizer ainda, não finalizaram, mas que serão realizados em algum momento do futuro. Olha o exemplo. O exemplo deixa muito bem claro porque é que ele é chamado de futuro perfeito. Perfeito, né? Ó, dentro de 2 meses habré terminado mi curso de alemão. Dentro de 2 meses habré terminado mi curso de alemão. Como é que você fala em português? Dentro de 2 meses terei terminado. Dentro de 2 meses eu já terei terminado meu curso de alemão. A pessoa não terminou. Faltam 2 meses, mas ela dá como certo. Tá? Beleza? Agora são 2 verbos sempre. O verbo haver, esse é conjugado. Ele quem concorda com o sujeito. E o verbo principal, o da ação, no caso do exemplo, foi terminar, ele vai no particípio. Quando é regular, terminado. Terminar, terminado, bailar, bailado, cantar, cantado. Quando é verbo terminado em ER, é ido. Comer, comido, beber, bebido, subir, subido. Olha como é a formação. Sempre vai ter o verbo haver, conjugado da forma como está aqui, nesse caso, no futuro imperfeito, mais o verbo no particípio. Como é que é a conjugação do verbo haver? Eu habré, tu habrás. Termina em S, ó. Tu habrás. Ele, ella, usted, habrá. Nosotros ou nosotras habremos. Vosotros ou vosotras habréis. Ellos, ellas ou ustedes, que dá para abreviar assim, o DS, habrán. O ustedes é o vocês, né? Só que o verbo haver só diz quem é o sujeito, quem praticou a ação, ele é verbo auxiliar. O verbo do que aconteceu, esse vai ficar no particípio. Vamos supor que seja o verbo conhecer. Semana que viene, viajarei e a estas horas já habré conhecido Rio de Janeiro. Eu habré conhecido, tu habrás conhecido. Él, ella, usted habrá conhecido. Nosotros habremos conhecido. Vosotros habréis conhecido. E ellos habrán conhecido. Né? Eu quero falar, viajarei na próxima semana e na quarta-feira já terei conhecido o Rio de Janeiro. Então, em espanhol fica assim, yo habré conocido, já habré conocido. Eu dou como certa essa ação futura. O verbo conhecer, que tem como particípio conocido, fica igual. Yo habré conocido, tu habrás conocido, él, ella, usted habrá conocido. Nosotros habremos conocido, vosotros habréis. Para vosotros, sempre termina em IS. E ellos habrán conocido. Tá?
Então, a função do verbo haver é concordar com o sujeito, dizer quem praticou a ação, mas ele sozinho não diz qual foi a ação. Tem que ter o verbo no particípio. E o verbo no particípio, ele é impessoal. E o que é que significa dizer? Que ele não muda, ele fica igual para todas as pessoas. Ele não concorda com nenhuma pessoa, né? Particípio é uma forma impessoal do verbo. E aqui eu trago alguns particípios irregulares, só para a gente lembrar. É o caso de abrir, que é abierto. Decir quer dizer o particípio é dicho. Devolver, devuelto. Escrever, escrito. Hacer quer fazer, hecho. Imprimir, impresso. Morir quer morrer, muerto. São particípios irregulares. Aqui a gente não vai acrescentar ido, porque é diferente, porque é irregular. Poner, que é pôr, puesto. Resolver, resuelto. Romper, que é romper, quebrar, roto. Satisfacer, satisfeito. Ver, visto. E volver, vuelto. O particípio de volver é vuelto. Vamos para a questão. Aqui eu quero que você marque a alternativa que completa com o futuro perfeito. Esse que a gente acabou de ver é o verbo tener. Lembre, tem que ter o verbo haver, concordando com o sujeito, né? Com o sujeito e o particípio de tener. 1 minuto para vocês. Ó, responde. Yo é singular, pessoal. Então, ó, yo abre tem que concordar o verbo haver com o sujeito. Habré tenido. Tá na letra E, Alessandra. Muy bien. A letra C, Abran, tá no plural, ó. Abran aqui seria ellos habrán, né? O verbo haver, esse concorda com o sujeito. Ele quem diz, quem praticou a ação. Yo habré tenido. Ó, muy bien. Mas tem mais. Aqui é segunda pessoa, ó. Segunda pessoa, tu. Então, o verbo tem que concordar, o verbo haver tem que concordar com a segunda pessoa, tu. 1 minuto para vocês.
E bom, não botaram o número da questão, mas pelo horário, de novo, né? Alessandra e Gisvaldo. Letra C, exatamente, né? Tu habrás salido. A segunda pessoa tu tem S, né? Tu habrás salido. Para entonces, para entonces é mais ou menos nesse então, nesse período, tu, para entonces tu já habrás salido. Letra C. O verbo haver é o que concorda com o sujeito. Habrás, participio de salir, salido. Habrás salido. Deixa eu só verificar aqui uma coisa. Tá. É que essa questão a gente já respondeu, tá? Habré tenido. É a mesma questão ali da primeira questão, tá? Pronto. Aqui já respondemos. Ó, se não ter chamado hoje, seguramente será porque, né? Eu habré tenido algum problema. Tá vendo essa questão? É essa mesma aqui, né? Ó. Se não ter chamado hoje, seguramente será, tá duplicada. Tá bom? Então, não estou saltando questão, é porque é a mesma primeira questão, igual à primeira. Pronto. E aqui, eu trouxe os textos, tá? Os textos. Esses textos vão ajudar vocês na prova, tá? Não trouxe questão, porque achei, não, vou trazer aqui o texto, né, para ajudar, etc e tal. São 3 textos, tá vendo? Ó, tem esse aqui e esse aqui, tá? E aí, o resto do conteúdo, eu vou comentar na aula gravada. Eu vou ler o texto já fazendo tradução, porque falta aqui 8 minutos. Então, para que eu não termine a aula sem traduzir os textos, vou logo traduzindo, tá? Então, vocês acompanhem comigo. Faz print, guarda esse texto aí. Rosto da Beyoncé, sem maquiagem, destaca crítica. Esse texto aqui é do tempo que a Beyoncé teve filho. Bastante distante da sofisticação que a caracteriza, se viu a Beyoncé em um ensaio para o Super Bowl que se realizará, ó, o verbo no futuro, nos Estados Unidos. A cantora, la cantante, de 31 anos, exibia um rosto lavado e sem nenhuma gota de maquiagem, o que a fez ver bastante cansada, né? O que a fez ver, se percebeu que ela estava bastante cansada. A mulher tinha acabado de ter filho, né? Pelo amor de Deus. A célebre artista chegou com sua mãe, Tina Knowles, a qual, a mãe, né, no caso a mãe, foi muito mais comentada por seu aspecto preocupado do que a própria cantora. A avó também está cansada, minha gente. Apesar de ter sido vítima de críticas vezes anteriores, pela imensa diferença de seu rosto glamouroso com maquiagem, Beyoncé publicou na rede social de fotos Instagram bastante imagens na qual se deixa ver com o rosto limpo. E ela pergunta: por acaso acreditam que até para aí a ensaios é necessário cobrir a cara com maquiagem? Oi, bem feito. Não há que esquecer, olvidar-se, que agora é mãe. E o mais provável é que o seu cansaço se deva a isso. Outros dos rumores que surgiram pelas recentes fotografias é que no evento se reunirá com suas duas outras companheiras do grupo Destiny Child. Será certo? Enfim,
texto falando aí do aspecto cansado da Beyoncé num ensaio, sem maquiagem. Aí o pessoal foi cruel, tinha acabado de ser mãe. É isso, né? Não dorme, coitada. Enfim, esse é um dos textos. Segundo texto, brincando. Brincar é uma falsa cognata. Brincar em espanhol significa pular, portanto, pulando. Cangurus chega ao México com desenho atlético, mas, muito fashion, muito fashion. Fashion quer dizer moda, né? Muito na moda. Tem um toque vintage, vintage quer dizer antigo, com diferentes formas e combinações de cores. O mais cool, cool quer dizer legal, destes tênis, então é propaganda de um tênis, que tem bolso, bolsas, bolso, para guardar chaves ou dinheiro. O mais cool desses tênis é que tem bolso para guardar chaves ou dinheiro. São ideais para fazer exercícios e com jeans obterás um look urbano. Esse texto é uma publicidade de um tênis, né? E aí você sabe que a publicidade, a propaganda, procura criar estratégias para se identificar com o público-alvo. Por isso que aparecem aí umas palavras como fashion, vintage, cool, do inglês, né? É uma propaganda para o pessoal do México sobre um tênis chamado Cangurus, que tem um bolsinho para a pessoa guardar a chave, guardar um dinheiro, né? Negócio se o ladrão quiser roubar o tênis, leva a chave, leva o dinheiro. Enfim, mas é uma propaganda de um tênis. E o título brincando quer dizer pulando, porque brincar em espanhol significa pular. Por último, La Cueca Chilena. Cueca é o nome de uma dança no Chile. É a dança nacional do Chile, ó. La Cueca é a dança nacional do Chile. É a protagonista das celebrações e festividades criolhas. Criolho quer dizer mistura do que veio da Espanha com a cultura deles, né? Sua origem não está claramente definida, já que pesquisadores a vinculam a culturas como a espanhola, africana, peruana, assim como também a cultura chilena. A rotina desta dança encontra, segundo alguns folcloristas, uma explicação zoomórfica. Está até grifado errado, mas é zoomórfica. Por vir da cloaca, conceito com o qual se faz referência aos movimentos que faz uma galinha quando é requerida pelo galo. É por isso que el rol, o papel do homem na dança, se assemelha à la rueda, à roda, e ao entusiasmo que põe o galo em sua conquista amorosa. A mulher, no entanto, sustenta uma conduta mais defensiva. O texto fala de uma dança chamada cueca, que é a dança nacional do Chile, uma dança folclórica, que é inspirada nos movimentos do galo. Vocês já viram o galo correndo atrás da galinha? Num terreiro? Não é possível que vocês nunca tenham visto. Já viram, né? O galo correndo e a galinha correndo. Pois pronto, meu filho. A dança nacional do Chile é inspirado nesse frejo. Vocês acreditam? E aí essa dança, já que é inspirado nisso, nessa dança o homem faz o papel do galo e a mulher o papel da galinha. Se eu fosse mulher, eu não dançava essa dança, que eu não ia fazer papel de galinha numa dança na frente de todo mundo. Mas é uma dança do Chile, famosa, né? É a dança folclórica do Chile. Esse é o último texto para a nossa prova, tá? Pessoal, tá terminando essa aula. Eu vou gravar a segunda aula com a parte gramatical. Boas férias para vocês. Obrigado pela atenção de vocês. Boa sorte na prova. Em agosto a gente volta com o gás renovado para terminar esse ano aí, né? Com glórias, com conquistas, tá? Então, procurem ver a segunda parte da aula, ou vejam a revisão do segundo ano, ou vejam a de vocês mesmos,
porque vai ser o mesmo conteúdo. Vou gravar aqui e vou postar depois ali para vocês, tá? Então, muitíssimas gracias. Férias em espanhol é vacaciones. Felices vacaciones. Buenas vacaciones. Nos vemos. Muchas gracias.